Olá a todos, estamos aqui começando esse vídeo e desde já eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que você possa estar se inscrevendo e também compartilhando esse vídeo com mais pessoas para que elas possam acompanhar, ver um pouquinho, né, dessa questão que é, do meu ponto de vista, dos pontos mais importantes que nós temos para discutir, que tem a ver com o Evangelho, tem a ver com o reino, tem a ver com a própria pessoa de Jesus. Então, não vou fazer um vídeo muito longo, espero que a gente consiga tratar exatamente aqui dos pontos principais dessa temática tão interessante. Então, compartilhe, curta, faça aí a sua inscrição e esteja conosco nos próximos vídeos. Uma das coisas que tem me deixado muito intrigado nos últimos tempos é com relação à definição de alguns termos muito importantes dentro da fé cristã. Né? Então, sempre quando eu converso com os meus alunos nos seminários, seja lá aonde for esse seminário, alguns seminários que eu dou aula, eu sempre faço algumas perguntas bem básicas. E uma delas, por exemplo, é o que é o Evangelho? O que você entende por Evangelho? Se você diz que você é evangélico, o que é o Evangelho em si? E, para minha surpresa, as pessoas muitas vezes, ou na maioria das vezes, para não dizer praticamente todas as vezes, não conseguem definir exatamente o que elas entendem por Evangelho. Então, geralmente vem aquelas respostas já prontas, né? O Evangelho são as boas novas. O Evangelho é a respeito de Jesus. O que é pregar o Evangelho? Levar as boas novas para as pessoas. Isso é verdade, mas isso pode mascarar, pode esconder talvez aquilo justamente que eu estou querendo que as pessoas não vejam, ou seja, que na prática eu nunca me aprofundei para ver o que é na prática os evangelhos. Então, existe várias questões que nós podemos levantar em cima disso, e já há algum tempo eu venho questionando isso, e essa questão tem sido levantada nas aulas dos seminários e até mesmo nas igrejas, e algo que praticamente ninguém tem falado, afinal de contas, o que é o evangelho? Algum tempo atrás, eu tive contato com o trabalho de N.T. Wright, que eu acho que muitos aqui conhecem, e ele também levanta essas questões, afinal de contas, o que é o Evangelho, ressignificando o Evangelho, ressignificando a própria mensagem de Jesus. E mais recentemente eu tive contato com outro autor. Esse autor ele fala a respeito de Jesus e o seu Evangelho, né? O nome dele, aqui se vocês quiserem procurar aí, é Scott McKnight. Okay? Scott McKnight, que é um teólogo lá nos Estados Unidos, e ele tem levantado essa questão, afinal de contas, o que é o Evangelho. Bom, algumas pessoas, elas dizem assim, eu fui pregar o Evangelho para fulano, para ciclano, eu passei o dia inteiro pregando o Evangelho para aquela pessoa, eu evangelizei ela, mas aí você pergunta na prática o que isso significa, a pessoa no final não consegue dizer exatamente o que foi que ela fez. Ela diz, eu falei de Jesus, eu falei de Deus. Ok, mas será que isso é o Evangelho? O que na prática é o Evangelho? Onde é que nós estamos colocando a nossa base para explicar o Evangelho? Uma das coisas que esse autor americano, o Scott, ele diz que nós fazemos uma grande confusão em relação ao que é o Evangelho. Nós pensamos, por exemplo, segundo ele, que o Evangelho tem a ver com o plano da salvação. Então, falar do Evangelho é pregar salvação para as pessoas, que Jesus veio e morreu pelos meus pecados e aí eu sou salvo, porque sem ele eu não tinha condições de me achegar até Deus. Eu sou pecador, Deus é santo, e aquelas histórias que antigamente, né, no século XX, ficaram muito famosas através de alguns programas evangelísticos, como por exemplo o Evangelismo Explosivo e principalmente da Cruzada Estudantil, as 4 leis espirituais, muito mais propagado por Billy Graham e outros evangelistas de massa. Mas a pergunta que se faz é, será que isso é realmente o Evangelho? Será que o Evangelho é isso ou isso é apenas parte da mensagem do Evangelho? E esse é o questionamento que o Scott faz. E ele diz o seguinte, basicamente, que o Evangelho, na prática, ele tem várias facetas, vamos assim dizer, mas todos embasados em um único pressuposto. E uma dessas facetas é, claro, a salvação através de Jesus, e isso não é negado por ele, e creio eu que por nenhum cristão, né, fiel às Escrituras. Mas nós temos que compreender que talvez isso seja apenas uma face que foi largamente divulgado pelos evangelistas do século XX, e se nós recuarmos na história da igreja, talvez essa ênfase não era exatamente a ênfase que se dava, ou seja, nós acabamos tomando parte pelo todo. Né? E qual é o todo? Então, se o evangelho não é a pregação da salvação, o que é o evangelho, então? Bom,
basicamente, não vou estar dando muitos spoilers a respeito do livro desse autor, que inclusive esse livro existe em português, a tradução dele em português, e segue mais ou menos na mesma ótica do N.T. Wright. Ambos estão indo para uma linha que eu concordo, que eu já vinha percebendo que realmente nós estávamos com uma certa miopia em relação a esse assunto, de que o evangelho na prática ele tem a ver, e a mensagem do evangelho, a mensagem das boas novas, não é sobre salvação como o pilar, é um dos braços, mas não é o pilar principal. A mensagem da salvação, a mensagem do evangelho, ela tem a ver com proclamação do reino, a chegada do reino de Deus. É interessante que as primeiras coisas que Jesus ele menciona, né, isso está registrado lá em Mateus capítulo 4, também em Lucas, quando fala do início do ministério de Jesus, é interessante que Jesus ele coloca exatamente ênfase nessa questão. Ele fala a respeito da chegada do reino de Deus. Vejam só. O que está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E essa é uma frase que inicia o ministério público de Jesus. Jesus, no capítulo 4, segundo Mateus, está sendo tentado por Satanás no deserto, logo após ser batizado. Todos conhecem essa história. E na sequência diz que ele começa a pregar, né? A partir do versículo 12. Quando Jesus ouviu que João havia sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon, de Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Né? Que luz era essa? Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E agora, o versículo seguinte é: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, está chegando. E na sequência desse texto, vocês vão ver que Jesus ele começa a falar basicamente da chegada do reino. Ele diz que o reino não vem de uma forma visível, não vem de uma forma como muitos judeus tinham expectativa de que aquilo aconteceria, né, de uma forma bélica, de uma forma mais ostensiva contra os romanos, mas Jesus disse que aquilo viria de uma forma muito sutil, muito imperceptível muitas vezes, mas ele já estava ali, ele já estava às portas, e com o ministério de Jesus ele estava chegando. Tá? Então, é interessante que você começa a olhar as palavras de Jesus, pouco tem a ver com salvação como nós a entendemos hoje. Tem a ver com salvação daqueles que estão perdidos, das ovelhas que estão extraviadas e tudo mais, mas tudo isso é uma consequência da chegada do reino. E aí Jesus coloca uma ênfase na chegada do reino. E essa que é a grande novidade. A novidade é a chegada do reino. E nesse sentido também, fica muito mais interessante nós olharmos os evangelhos com essa perspectiva não soteriológica, não de salvação, mas sim do que Jesus estava tentando transmitir para os seus discípulos. Quando você vê na sequência do livro de Mateus, né, Jesus vai pregando várias vezes a respeito do reino de Deus. Mas, em particular, quando ele está para morrer, ele não fala sobre salvação. Basicamente, né? Logicamente ele vai falar sobre isso, não é que ele exclui essa temática, mas a temática principal, a base de tudo que Jesus está proclamando, quando ele entra, por exemplo, em Jerusalém, até mesmo antes de entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, que começa no capítulo 21, a partir do capítulo 21 você vê Jesus falando a respeito do reino dos céus, e muitas das parábolas que Jesus conta têm a ver com o reino dos céus. Aí você vai dizer, ok, mas o reino dos céus não é para a salvação? Não desde o ponto de vista de reino, desde o ponto de vista de Deus e de Jesus. Por quê? Ele vem instaurar e começar o reino. Isso não tem a ver com a salvação diretamente. Por que isso? Preste bem atenção para você não dizer que eu não estou falando aqui, que eu estou falando que a salvação não é parte do evangelho. O que eu estou dizendo é que o centro é o reino. E como consequência da chegada do reino de Deus, os homens são salvos. Tá? Por quê? Porque, Leandro, que isso é assim. O que você está tentando dizer? Se você segue a lógica de Jesus, ou pelo que os evangelistas estão colocando, o reino de Deus está chegando. Ok? Essa é a mensagem principal. Deus está mandando seu Filho amado para vir a essa terra, para instaurar, para iniciar o tempo do reino de Deus aqui na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a partir do momento que Jesus ele inaugura o seu ministério, o reino está sendo implementado. Tá? Para que haja um reino, precisa de um rei. Nós temos um rei? Segundo N.T. Wright, nós temos um rei. Não apenas um rei espiritual, né? Mas na prática,
a crucificação, os momentos finais, a entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo como o filho de Davi. E nós temos os próprios judeus também, da elite ali, preocupado com essa reivindicação. E, posteriormente, a forma como Jesus foi torturado e martirizado e morto na cruz, mostra muito bem que Roma também o reconhecia como um rei. Tanto é que o que está escrito em cima, lá na cruz, né, em cima da cabeça de Jesus, que foi pendurado na cruz, né, aquela placa, está escrito Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ou seja, Roma reconhece em Jesus aquele rei que eles estão matando, porque senão não haveria motivo para eles matarem Jesus. Inclusive, Pilatos tenta sair na tangente, não quer matar Jesus, mas os romanos, os judeus, os líderes dos judeus, eles dizem, não, ele se proclamou rei, ele se diz rei, então você tem que tomar uma atitude, porque nós só temos um rei que é César. E aí ele tem que mandar Jesus para a crucificação. Então, não foi uma morte, simplesmente uma morte de um bom pregador. Foi uma morte política. Nesse sentido, eu estou falando desde o ponto de vista humano da história, não estou falando desde o ponto de vista do plano de Deus, tá? Então, cuidado com isso daí. Então, Jesus, ele é o rei, ok? Jesus é o rei desse reino, não é Deus. Deus deu a Jesus a incumbência de se tornar rei aqui na Terra. Ok, então Jesus, ele é rei. Nós temos um reino, nós temos um rei. Onde tem reino, tem rei e tem as leis. Aliás, isso é um outro capítulo que nós vamos ter que falar a respeito das leis. Quais são as leis desse reino? Todo o reino tem que ter um sistema, né, jurídico, tem que ter um sistema de leis, uma constituição, enfim. Jesus, ele também instaura uma lei, isso é uma conversa posterior. Mas também precisa de um povo. Não existe nenhum reino sem um povo. Não existe ninguém que é rei sozinho. Tá? Então, o que acontece? A instauração do reino requer também a entrada de cidadãos desse reino. E o que Jesus vem proporcionar é que nós todos que estamos aceitando o seu reinado, que estamos aceitando esse reino que ele está instaurando, nós nos tornamos, então, cidadãos do reino de Deus, cidadãos do reino dos céus. Que é isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1, se não me engano, versículo 27, que nós devemos nos comportar como cidadãos do reino. Tá? Então, é muito mais do que salvação. A salvação é parte desse processo, é parte do plano, mas não é todo o plano. E eu poderia aprofundar ainda mais a questão do porquê Jesus teve que vir, porquê Jesus teve que sofrer e porquê Jesus teve que morrer, que vai muito além da compreensão simplista, simplória, né, de que ele veio morrer pelos meus pecados. Isso é um reducionismo muito grande para aquilo que Jesus fez. Mas eu não quero me estender muito nesse vídeo. Eu quero apenas que nós venhamos a pensar: o reino de Deus está chegando. O reino de Deus já está entre nós. No final das contas, se assim podemos dizer, o reino é o próprio Senhor Jesus. Né? E esse é o Evangelho, essa é a mensagem, essa é a boa notícia, ou essas são as boas novas de Deus, que o reino chegou em Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer é pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É levar a mensagem de que o reino está chegando. Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso transmitir e adequar essa mensagem para ouvidos talvez não acostumados? É uma questão que nós vamos ter que discutir em um outro momento. Mas o Evangelho, segundo o texto bíblico, é a chegada do reino de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que como consequência, não como causa, mas como consequência, vai abrir a porta para que pessoas possam encontrar a salvação em Jesus. O que é a salvação em Jesus, Elton? Nada mais é do que você trocar de reino. Paulo fala que fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. Né? Então, todo o discurso neotestamentário, seja em Jesus, seja em Paulo, seja em João, seja com Tiago ou com Pedro, sempre engloba o reino. E é sobre isso que nós vamos falar mais, se Deus quiser. Gostaria de pedir para você mais uma vez que compartilhe esse vídeo e possa estar se inscrevendo no nosso canal para que nós tenhamos mais pessoas assistindo, mais pessoas se engajando e talvez compreendendo um pouco melhor a Bíblia Sagrada. Então, Deus abençoe e até o próximo estudo.